Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Bem-vindos ao canal Evoluir, eu sou o Kentamura e hoje nós vamos falar de algo um pouco difícil de compreender, que é sobre a existência do que nós chamamos de mal. Por um lado, os grandes sábios sempre disseram que o mal não existe e que o que nós vivemos é uma ilusão. Mas ao mesmo tempo, vemos o mal acontecendo em todos os lugares. Como assim? Então, é sobre isso que nós vamos falar agora. Vamos lá? Antes da gente continuar, você já sabe, eu vou pedir para que você deixe seu like, deixe seu joinha. E inscreva-se se você ainda não se inscreveu. Ajude o canal a continuar crescendo para que a gente possa continuar ajudando, compartilhando conhecimento com você e com outras pessoas. Um dia desses eu estava assistindo a um podcast e a pessoa afirmou o seguinte: ela disse que o bem e o mal existem porque, afinal de contas, Deus criou tudo o que há. Então, o mal também é uma criação de Deus. Aquilo me chamou muito a atenção, porque isso se chama confusão de níveis. Ou seja, a pessoa tem uma interpretação equivocada e acaba misturando as coisas. Eu vou explicar. É claro que Deus, o universo, a consciência, o todo, o nome que você quiser dar, criou tudo o que há. Afinal de contas, se não fosse assim, não se chamaria o todo, não é? Porém, ao mesmo tempo é verdade. O mal não existe. Mas como assim? E as guerras por poder, os golpes, as trapaças, os crimes, as coisas terríveis que o ser humano faz? Isso não é maldade? Como dizer que isso não é maldade? Pois é, como não dizer, não é? É por isso que essa é uma grande dúvida das pessoas que estudam espiritualidade. Inclusive, grandes mestres da antiguidade, como eu já comentei, já afirmavam que o mal não existe. Mas, devido ao ego humano, muita coisa provavelmente foi alterada para que ficasse muito difícil a compreensão desses ensinamentos. Fora que o grau de compreensão era outro, pois era uma época de muito menos consciência e as pessoas viviam em uma frequência muito mais densa. Hoje, quem decide abrir a mente e o coração faz como você que está aqui, que busca aprender mais sobre a vida. Mas há 200, 500, 1000 anos atrás, o conhecimento era muito mais limitado, não é? Imagine que grandes cidades tinham 5.000 pessoas. E mais do que isso, a maioria dessas pessoas jamais saíam das cidades. Se você já me acompanha aqui no canal, sabe que em alguns vídeos eu já explico que nós estamos passando por uma transição planetária e que, no decorrer de alguns anos ou décadas, muitos de nós vão ascender para a quinta dimensão. E sabe também que nós vivemos em terceira e quarta dimensão e que o conjunto dessas duas dimensões é necessário por causa da roda kármica, também chamada de roda de Sansara, por causa desses ciclos kármicos que necessitam dessas duas dimensões. É o que a gente chama de encarnar aqui e desencarnar no mundo espiritual, né? Embora eu já tenha explicado que isso é apenas uma terminologia, uma vez que tudo é um mundo espiritual. Mas sim, aqui na terceira dimensão tudo é mais denso. Por isso nós chamamos de mundo material ou de plano físico. Aqui os corpos são densos e nós somos muito influenciados pelos sentidos humanos, ou seja, pelo que vemos, sentimos e tocamos. E é por isso que muitas pessoas são extremamente céticas de questões das quais não podem ver, sentir ou perceber com seus sentidos. Além disso, dizer que vivemos no mundo denso significa compreender que ele é energeticamente denso. Veja, por exemplo, aqui nesse plano, uma criança ela já nasce num processo doloroso, né? Conforme ela cresce, ela cai, se machuca, sente dor, né? Ela sente cólicas, quando tem fome, tem muita fome, fica com uma fome desesperadora. Quando os dentinhos vão nascer, isso é um outro processo de dor. Então a gente vivencia a dor desde muito pequeno. E mais ainda, porque conforme vamos crescendo, vamos experienciando coisas como apego,
posse e separação. E na vida, conforme cada adulto se desenvolve, quanto mais densa for a sua energia, mais a pessoa poderá ser apegada, gananciosa, competitiva e materialista. E por outro lado, quanto mais sutil ela for, mais tende a ser desapegada, fraternal, amiga e espiritualizada. Pessoas que vivem numa energia densa, por vibrarem em baixa frequência, sem perceber, vão acabar atraindo coisas que estão na mesma frequência, ou seja, vão entrar em ressonância com vibrações e energias baixas. E isso significa sofrimento, mágoas, coisas desse tipo. E para quem entra em frequências extremamente baixas, a coisa fica ainda pior e pode acabar se envolvendo em situações de tragédias, de crimes, uma vida desregrada. Então, o ser humano, quanto mais densa for a sua vibração, mais distante vai estar de coisas como o bem, o amor e a verdadeira felicidade. Imagine um jovem que, mergulhado em tristeza, acaba se envolvendo com drogas. Seu corpo e sua vida vão definhando por anos de vício, até que ele acaba morrendo por overdose. A pergunta é: será que ele queria isso para sua vida? É claro que não, né? Mas de alguma forma acabou entrando em baixa frequência e entrou em ressonância com uma vida trágica. Nos Estados Unidos, uma pesquisa feita num presídio revelou que 100% das pessoas, independente se elas estão arrependidas ou não dos crimes que cometeram, 100% delas afirmaram que se pudessem voltar no tempo, iriam escolher uma outra vida. Ou seja, todos sabem que estão vivendo uma vida infeliz, que estão vivendo uma vida extremamente densa, mesmo que eles não chamem dessa maneira. Assim, na vida em terceira dimensão, muitas pessoas acabam mergulhando nessa densidade e, quando desencarnam, precisam passar por um processo longo de cura na quarta dimensão. Portanto, na realidade da terceira e da quarta dimensão, o que chamamos de mal nada mais é do que parte do cenário que compõe os elementos necessários dessas dimensões. Isso porque, em planos de dualidade, a gente só compreende um lado se existe o outro oposto ou o seu contraste. Eu já falei sobre isso no princípio da polaridade, mas basicamente a gente só compreende o certo se a gente conhece o errado. Só reconhece a luz se existir a sombra, assim como só reconhecemos o bem pelo contraste com o mal. Mas isso só acontece nessas dimensões, porque conforme a gente ascende para a quinta dimensão, a dualidade começa a desaparecer, que é o que nós vamos falar mais à frente. Enquanto vivemos em terceira dimensão, é claro que não adianta afirmar que o mal não existe, simplesmente, e a gente decidir se vestir muito bem e entrar num lugar muito perigoso, contando dinheiro nas mãos e cheio de joias. Não adianta entrar numa célula terrorista com os caras armados até os dentes, com sangue nos olhos, e tentar dizer para eles que o amor cura. E não adianta por quê? Simplesmente porque eles estão vivendo numa frequência tão densa que isso os torna incapazes de compreender como o amor pode curar. Então acho que já deu para você entender que o que nós chamamos de mal acontece na terceira e na quarta dimensão, porque afinal de contas é a forma como nós percebemos as coisas dentro dessas dimensões. Mas então o negócio é aceitar que as coisas são assim nessa dimensão e, portanto, se estamos aqui, devemos simplesmente aceitar que o mal existe? É claro que não. Afinal de contas, a gente não pretende evoluir e ascender para dimensões superiores. É importante lembrar que esta dimensão é essencialmente uma escola e, portanto, tudo que vivemos aqui é apenas uma projeção para que possamos aprender, crescer e evoluir. Quem comete o mal vai naturalmente passar por um processo muito mais longo, que nós chamamos de ir para os umbrais grossos, que são planos espirituais mais densos de acordo com a frequência vibracional de cada pessoa, e onde alguns podem passar centenas de anos se recuperando, embora a relação de tempo em quarta dimensão é diferente do que a gente tem aqui na terceira.
O Bashar também explica que essencialmente o mal não existe, e o que existe é o conceito de positivo e negativo que são partes da mesma moeda. Nesse sentido, positivo e negativo são apenas polaridades, como os dois lados de uma bateria. E muitas vezes é somente através do negativo que conseguimos chegar ao positivo. Portanto, a polaridade negativa também serve para trazer de volta ao bem. Por exemplo, imagine que uma pessoa descobre estar com uma grave doença. Porém, este trágico acontecimento trouxe de volta ao amor e união uma família que estava despedaçada. Reunidos, aprenderam a olhar o lado uns dos outros, aprenderam a se perdoar e descobriram, acima de tudo, que ainda havia amor entre todos eles. E a pessoa que havia adquirido a grave doença também se curou, pois a causa vinha do profundo sofrimento de ver toda a família distante e se odiando. Percebe como esse acontecimento negativo foi importante? Aliás, se você não conhece o Bashar, tem vários vídeos na internet e um especial que a gente fez aqui para você chamado A Mensagem de Bashar, ok? Ah, Ken, mas eu conheço casos onde nem mesmo uma grave doença foi suficiente para reunir as pessoas. Sim, isso são oportunidades perdidas. Então é importante a gente lembrar que a vida traz diversas oportunidades por amor. E quando essas oportunidades não são aproveitadas, é que ela traz através da dor. É o lado negativo que a gente acabou de falar, porque muitas pessoas só mudam através da dor. Só que mesmo assim, dependendo da densidade em que a pessoa está, muitas vezes é preciso que outras coisas ainda mais difíceis aconteçam. Mas voltando, como é que a gente se protege das coisas ruins que podem acontecer neste plano de terceira dimensão? A resposta é muito simples. A gente se protege não entrando em ressonância com vibrações de frequências baixas. É por isso que a gente não recomenda, por exemplo, assistir notícias. Não é que a gente tenha que ficar alienado do mundo. Afinal, como eu falei, precisamos saber aonde está o perigo para evitarmos. Mas evitar o que não é bom também é evitar notícias. Ou vai dizer que as notícias são predominantemente de energias boas? Não, né? E de uma maneira parecida, a gente também evita pessoas densas, pessoas que só falam de coisas ruins, pessoas que não percebem que estão vibrando baixo frequentemente. E acima de tudo, devemos estar atentos para evitar os nossos pensamentos negativos, os medos, os julgamentos, as preocupações e os anseios. Da mesma forma, quando for orar, ao invés de pedir proteção contra o mal, agradeça pela constante vibração de luz em que você vive, pois dessa forma você não está focando no negativo, entende? É um grande desafio vivermos em terceira dimensão, ver tantas coisas ruins e ao mesmo tempo vibrar a maior parte do tempo em frequência alta. Por isso que o negócio é não ver tantas coisas ruins. Pegue mais leve com a vida. Pare de ver tanto os defeitos do seu parceiro ou sua parceira. Pare de ver tanto os seus defeitos. Seja menos crítico, menos crítica com o que acontece à sua volta. E foque mais no amor, na alegria, nas coisas às quais você pode ser grato, ser grata. E em tudo que você desejar, projete, visualize o bem que você deseja ao invés de focar no que você não quer. Lembre-se de se perguntar o que um ser de quinta dimensão, mais evoluído do que nós, faria? Quando ascendermos para a quinta dimensão, este ciclo kármico vai acabar. Não viveremos mais num mundo desigual de tanto sofrimento e interesse. Mas para que a nossa consciência esteja em vibração elevada constantemente, precisamos ser que nem um girassol, ou seja, precisamos sempre nos voltar para a luz. Eu sei, como você também sabe, que o mundo está um caos. Sabemos que muita coisa negativa está acontecendo. Talvez, além de tantos conflitos pelo mundo, você esteja vivendo conflitos em casa ou conhece pessoas que estão passando por situações muito difíceis. Mas é exatamente por isso que nós precisamos nos cuidar.
Lembre-se que neste processo de transição planetária, muita coisa ruim vai aparecer antes que as coisas melhorem. A luz do dia só vem depois da escuridão, assim como a bonança só vem depois da tempestade. É nossa responsabilidade ajudar a humanidade nesta transição planetária e faremos isso contribuindo com luz e boas vibrações. Quanto mais acreditarmos no mal, mais ele será parte da nossa realidade e mais presos estaremos à terceira e quarta dimensão. E quanto mais nos voltarmos para uma vida leve, com gratidão, amor e alegria, mais isso será parte de nossa realidade. E mais próximos estaremos de entrar em ressonância com uma dimensão muito mais sutil e muito menos densa do que esta. Comente aqui o que você faz no seu dia a dia para ficar com os pensamentos somente no bem, ok? O vídeo de hoje fica por aqui. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like, deixe seu joinha. Inscreva-se se você ainda não se inscreveu. Ajude o canal a continuar crescendo para que a gente possa continuar ajudando, compartilhando conhecimento com você e com outras pessoas. E se fez sentido para você, compartilhe com as pessoas que você ama, com seus amigos e a sua família. A gente se vê no próximo vídeo. Gratidão por ter ficado comigo até agora. Fique com Deus e que todos nós juntos possamos evoluir.